Olá para todos, estamos voltando aqui com a segunda parte do nosso vídeo sobre a pré-reforma e a reforma. Nesse vídeo em especial nós abordaremos um pouco sobre Lutero, que é uma das principais personagens da reforma protestante do século XVI, quando vai terminar aqui o período relacionado à igreja de Tiatira e dá início então o período da igreja de Sardes. Esse trabalho eu fiz em 2017, quando dos 500 anos da reforma protestante, e passamos num grupo de estudo que tínhamos no anfiteatro de Bangu, chamado Projeto Aprendiz Didática do Ensino. Eu vou ler aqui alguns nomes em alemão, peço perdão a vocês, meu alemão não é bom. Eu estudei 6 meses de alemão na UERJ. Meu neto tem 8 meses e ainda não fala nada. Se ele com 8 meses, meu neto Pedrinho não fala nada, eu em alemão então com 6 meses falo menos ainda. Então eu peço desculpa a vocês na hora da leitura de alguns nomes em alemão que são super difíceis de serem lidos e pronunciados. Então vamos em frente, passa, né? Aqui nós vemos um quadro cronológico. Aqui abaixo, em azul, dentro das setas, nós vemos aqui de 313, quando Constantino ele assina o Edito de Milão, ou o Edito da Tolerância, que deu liberdade de culto, inclusive aos cristãos. 380, Teodósio I oficializa a Igreja Cristã como a religião do Império Romano. Esse período aqui vai até 1517, quando Lutero fixa na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, e ele está relacionado ao período da Igreja de Tiatira. Nesse período aqui nós temos Pedro Valdos, alguns dos principais, são muitos, mas os principais: Pedro Valdo, Wycliffe ou Wycliffe, depende como você quiser ler, Jan Hus ou John Hus, que disse, no dia da sua morte, quando ele foi queimado, hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, e não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Por que Jan Hus ele usa aqui ganso magro? Porque Rus, na língua da Boêmia, antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e Eslováquia, antes era Boêmia, Rus significa ganso. E ele fala de um cisne que eles ouviriam cantar. E 100 anos depois, praticamente 102 anos depois, Lutero, que era chamado de O Cisne, ele fixa aqui na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Então, nesse período aqui, nós vamos ver os pré-reformadores. Aqui, Savonarola, Erasmo, Lefebvre. Aí aqui já temos as gerações dos reformadores. Lutero, Melanchthon, Zwinglio, que faz uma reforma paralela a Lutero. Farel, Henrique VIII, que eu esqueci de colocar da outra vez, que foi o fundador da igreja anglicana. Bucer, Tyndales, Knox, Calvino, Bessas, aqui já passam a ser a segunda geração dos reformadores. Tem início então em 517 e vai até 1750 com um grande avivamento, onde você poderá encontrar um personagem principal que é Jonathan Edwards, que trouxe um grande avivamento nos Estados Unidos, que tem uma mensagem maravilhosa, que são os pecadores nas mãos de um Deus irado. Você pode encontrar na internet, ou se quiser pode comprar o livro dele mesmo, tá? Mas é muito bom, essa pregação dele é muito boa. E aqui, de 1517 a 1750, a Reforma Protestante. Aqui é um resumo que eu fiz também, onde nós encontramos as cartas. Na realidade, só temos aqui 5 das cartas, estão faltando Filadélfia e Laodiceia, porque nós vamos falar praticamente sobre esse período aqui, que é o período da Igreja de Sardes.
Então Éfeso, a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja que saiu para evangelizar, as 3 viagens missionárias de Paulo, mais algumas outras, temos um vídeo aí sobre este assunto, também temos um vídeo sobre Esmirna, também tem um vídeo sobre Pérgamos e também temos sobre Tiatira. Sardes eu ainda não fiz, mas nós vamos falar um pouco aqui sobre esse período, né, da reforma, que para nós ele é importantíssimo, né? Então vamos sobre Lutero aqui. Eu vou ler para vocês algumas coisas retiradas de alguns livros, de alguns jornais, que são bibliografias, né, de autores renomados e que para nós eles são melhores do que algumas consultas feitas diretamente na internet. Então, no período de 1505 a 1517 devem ser localizados 3 acontecimentos importantes na vida de Lutero. Primeiro, escapando da tempestade. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Que deu a ele a definição de se tornar um monge, né? E de começar a buscar a servir a Deus. Segundo ponto foi a fixação das 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E o terceiro ponto é a grande descoberta da justificação pela graça por meio da fé. Quando ele lecionava e ensinando sobre o livro de Romanos, ele descobriu em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Isso tirou, né, um grande peso da vida dele e entendemos até que a grande tempestade, que não foi aquela que caiu um raio próximo, que chegou a matar um dos seus companheiros, né? A grande tempestade que ele vivia era interna. E com esse texto, né, do justo viverá pela fé, Jesus pôs um fim na tempestade que havia dentro da mente de Lutero. Em 31 de outubro de 1517, Lutero enviou aos bispos aos quais devia obediência Jerônimo Schultz, de Brandeburgo, Alberto de Magdeburg ou Mangúcia, as 95 teses a respeito do valor das indulgências. Lutero não estava preocupado aqui com as 5 solas, nem com os princípios, né, da reforma. A base principal das 95 teses era falar sobre o valor das indulgências. As teses elas foram enviadas a colegas que as difundiram, dando-lhe divulgação maior do que se esperava por Lutero. Quando ele fixa, aqui é um desenho, né, uma foto, uma gravura, quando ele fixa as 95 teses, na realidade isso era um convite. Era um costume da época chamar, né, para um debate. Eu extraí aqui do livro do Cativeiro Babilônico da Igreja, página 12, só fiz uma alteração aqui na data, que lá está de 513 a 517. Eu botei 505 porque foi quando houve, né, a grande tempestade da qual ele escapou depois de um raio cair ao seu lado e matar um companheiro seu. Então aqui Lutero, nascido em 10/11 de 1483 em Eisleben, na Turíngia, Alemanha. Em 501 ele ingressou na Universidade de Erfurt, né, Roma alemã. 1502 se tornou bacharel, 1505 mestre em artes e ingressou no direito. Então aqui em 2/7 de 1505 foi quando houve a tempestade da qual ele escapou ileso. Em 17/7 de 505, ele cumprindo o voto que fez durante a tempestade, ele ingressou no convento agostiniano. Em 507, foi ordenado sacerdote. Em 9/3 de 1509, ele conquistou aqui, logrou o grau de bacharel, né, bilicus, na Universidade de Wittenberg. Em 511, foi enviado em missão, na realidade ele foi a Roma, né? E ele voltou extremamente decepcionado com a decadência moral do clero, com a prostituição, com o comércio que havia na cidade de Roma, né? Em 512, tornou-se doutor em teologia e passou a lecionar leitura em Bíblia, à base das línguas originais. Nesse mesmo ano, foi eleito subprior, que é um
tipo um monge ou um diretor, né, substituto, né, do convento de Wittenberg. Em maio de 1515, ele foi designado como vigário do distrito, aí já tinha um pouco mais de autoridade política. Em 31 de outubro de 1517, as 95 teses para debate são afixadas na porta da Catedral de Wittenberg. Vamos seguir a seta, passar aqui para baixo. Suas preleções eram bastante concorridas, né, quando ele se levantava para falar, né? Este frade derrotará todos os doutores, introduzirá uma nova doutrina e reformará toda a igreja, pois ele se funda sobre a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Ninguém no mundo pode combater nem destruir a palavra. Melchior Adam, Vita Lutheri, página 104. E cessando a tempestade, né, que foi em 505, e depois ela vai cessar quando Lutero ele estava lecionando, né, a carta aos Romanos. Nos seus conflitos espirituais, né, o texto bíblico que lhe trouxe a luz da verdade e a paz da consciência veio a ser a célebre passagem da Epístola aos Romanos 1,17. Em que o apóstolo cita o profeta Abacuque, o justo viverá por fé. Viu que São Paulo, eu extraí do livro, tá? Viu que São Paulo fazia do sacrifício de Cristo o centro da verdade em religião. Seus pecados, angústias, sofrimentos haviam caído sobre os ombros de Cristo na cruz. Cristo fizera o que o pecador que fizera, que ao pecador teria sido impossível fazer com suas penitências e méritos pessoais. Lutero ele se sentia tão angustiado, né? Ele achava que Deus era um Deus distante, um Deus irado, e que ele não encontraria nunca perdão, que ele fez muitas penitências, autoflagelações, foi encontrado várias vezes, né, sem sentidos no chão, né, do seu quarto, porque ali ele passava dias, né, em jejum e oração, e esta passagem podemos dizer que salvou a vida dele, mudou o entendimento, vai beneficiar aqui o advento, né, da reforma, e vai ser também a base para os seus debates contra a indulgência, que era a venda de perdão, né? O perdão é gratuito, né, pelo sangue de Cristo, né? Segue. 1518, ainda é cronologia, tá? 1518, 19, 20, 21. Lutero foi chamado para responder em Roma por interferência de Frederico o Sábio, o príncipe da Saxônia. Lutero pôde responder em Augsburg, Alemanha. Na realidade já tinham aí pretensões, né, que Lutero ele negasse algumas partes só do seu ensino, não todos, mas algumas partes, mas mesmo assim sabendo que ele corria risco, né, o protetor dele, né, Frederico, ele conseguiu que Lutero ele testemunhasse, né, passasse por essa audiência na própria Alemanha. Em 1519 teve contato com os humanistas, repete aqui, humanistas, Philippe Melanchthon, Heuring, Erasmo de Roterdã, o nobre Franz von Sickingen e Silvestre de Schauesburgen queriam manter Lutero sob sua proteção em seus castelos, pois não julgavam seguro permanecer em uma Saxônia sob proscrição papal. Era o Império Sacro Romano, né, que vinha da Itália para cima até o norte da Alemanha. Então quem mandava na realidade ainda era Vossa Eminência, né, o Papa. Em 1520 escreveu 3 livros fundamentais mostrando o antagonismo do sistema de salvação papal e o ensino bíblico. Livro 1, né? A Sua Majestade Imperial e a Nobreza Cristã sobre a renovação da vida cristã, sobre a escravidão babilônica da Igreja e da liberdade cristã. Alguns de seus, aqui são 3, né? Alguns de seus pensamentos-chave aí registrados são estes: o cristão é um livre senhor sobre todas as coisas e não submisso a ninguém pela fé. O cristão é servidor de todas as coisas, submisso a todos.
por amor não fazem as boas obras um bom cristão, mas um bom cristão faz boas obras. É só ler a carta de Tiago, a gente vai entender esse pensamento de Lutero. 15 de junho de 1520, Leão X, o Papa, lançou uma bula, que é um documento oficial, papal, ameaçando Lutero de excomunhão. Em 1521, a primeira dieta, que era uma assembleia do Sacro Império Romano, a dieta de Worms, presidida por Carlos V, que é esse que está aqui à direita, que era sobrinho, de Catarina de Aragão, que era esposa de Henrique VIII, que foi ali a causa da separação de Henrique VIII com a Igreja Romana, que ele queria se divorciar, da sua esposa, que não podia dar a ele um filho homem, que ela era tia materna de Carlos V. 17 e 18 de 4 de 1521, ainda nessa dieta, perguntando se renunciava ao que tinha escrito, respondeu. Esse aqui é um pensamento muito bonito de Lutero, serve muito para nós. Não posso e nem quero retratar-me, a menos que seja convencido do erro por meio da palavra bíblica, ou por outros argumentos claros. Aqui estou, não posso de outra maneira, e que Deus me ajude. Amém. O que é contra a consciência é pecado. A consciência dele estava clara, de que ele estava fazendo aquilo que vinha da parte de Deus, que era o seu desejo de reformar e de levar a igreja às suas origens em Cristo. Aparece logo na primeira carta, que é Éfeso, arrepende-te, lembre-te de onde caíste, pratica as primeiras obras, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então ele estava querendo voltar a este tipo de entendimento. O sequestro de Lutero. O sequestro mais curioso da história aconteceu no dia 3 de maio de 1521. Ultimato apresenta um relato completo desse emocionante episódio do século XVI por meio de uma série de noticiários. Faça de conta que você mora na velha Europa e que está acompanhando a notícia pela televisão, que ainda não existia, ou pela internet, que na época eles acompanhavam pelos folhetos, semelhantes a jornais que eram divulgados. Noticiário de 18 de abril de 1521. O monge agostiniano, de 38 anos, Martinho Lutero, ordenado em 1507, acusado de heresia, reafirma sua posição religiosa perante o mais poderoso imperador dos seus dias, Carlos V, e uma plateia de seus eleitores, 28 duques, 11 príncipes, 30 bispos e 5.000 espectadores. Isto aconteceu hoje à tarde em Worms, na Alemanha, entre Frankfurt e a fronteira com a França. Como resultado, a vida do conhecido, aplaudido e temível professor da Universidade de Wittenberg está em perigo. Volta lá e lembra das palavras lá de John Hus, do cisne que eles tentariam apanhar, prender, mas que não conseguiriam, Vamos prosseguir aqui. Aqui foi 18 de abril de 1521. Já passamos para 4 de maio de 1521. Ontem, no sul da Alemanha, perto de Eisenach, terra natal de Bach, que foi um grande músico, também político, quando atravessava a floresta de Turíndia, a carruagem que viajava Martinho Lutero foi interceptada por 5 cavaleiros encapuçados e fortemente armados. O monge, que foi arrancado do carro e levado para um lugar desconhecido, voltava da dieta de Worms, do outro lado da Alemanha, e estava a caminho de Wittenberg via Erfurt, Weimar e Leipzig. Seus companheiros de viagem, um professor, um frade e um estudante, informaram que Lutero tinha consigo um salvo-conduto de regressar, fornecido pelo próprio imperador, mas nada souberam explicar sobre o sequestro. Estavam cientes do perigo de vida
que o amigo corria desde que começou a levantar a voz, ao cisne cantando, né? Que levantar a voz contra o comércio das indulgências, há quase 4 anos. Naturalmente, sua prisão e morte eram esperadas a qualquer hora, mas não enquanto durasse o salvo-conduto. Ou seja, quando expirasse o salvo-conduto, eles tentariam matar, então, Lutero. 15 de junho de 1521. Hoje faz um ano que Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X e 42 dias que desapareceu misteriosamente. O notável pintor Alberto Dürer, de 50 anos, tem perguntado com frequência se Lutero é morto. Quem no futuro nos pregará o Evangelho? Ele está tentando envolver Erasmo de Roterdã, ex-professor de teologia de Cambridge, de 55 anos, atualmente residindo em Basileia, na fronteira com a Suíça, na liderança do movimento reformista na ausência de Lutero. Mas o autor do best-seller O Elogio da Loucura, de 1511, embora simpático aos reformadores, prefere não se comprometer totalmente com eles. O representante papal na Dieta de Worms, Jerônimo Aleandro, de 41 anos, dito como o possível autor do atentado, nega a responsabilidade, mas declara que ficaria muito grato a Deus se Lutero estivesse morto. O mistério do sequestro permanece. 31 de outubro de 1521. Lutero está fazendo falta em Wittenberg. Os acontecimentos ali estão tomando outro rumo. A liderança da reforma assa-se nas mãos de André Bodenstein von Karlstadt, o mais velho de todos os antigos companheiros de Lutero, 48 anos, né? Homem impossível, radical e ousado demais. Autor de 380 teses sobre a supremacia das escrituras e a falibilidade dos concílios eclesiásticos, publicada em 1518. Para reforçar as teses contra a venda de indulgências fixadas numa das igrejas de Wittenberg, exatamente há 4 anos. Outros líderes são por ordem de idade: Nicolau de Amsdorf, 38 anos, John Bugenhagen, de 36, Justo Jonas, 28, Felipe Melanchthon, 24, o mais novo, mas o mais habilitado para mim, o mais capacitado para mim era Melanchthon. A situação é crítica. A reforma corre o risco de se transformar em uma revolução e a ordem em desordem. Não se tem nenhuma notícia precisa de Lutero, mas já se desconfia de que ele está vivo, pois é possível encontrar e ler vários tratados de sua lavra, escritos em algum lugar secreto, ele estava no castelo, escondido, né? E publicado por George Spalatino, de 39 anos, um dos seus maiores amigos. Aparecem alguns nomes aí que a gente não ouve falar, né? A gente só ouve dos principais reformadores, por isso que eu disse, são muitos, né? Aqui os colaboradores também eram inúmeros, né? 26 de setembro de 1521, na celebração natalina de ontem, em Wittenberg, Karlstadt não usou as vestes sacerdotais e distribuiu a comunhão nas 2 espécies, como se fazia na igreja primitiva. Lutero ainda não foi localizado. Talvez alguns de seus amigos saibam onde ele se encontra, mas nada revelam. As cartas que Lutero lhe escreve são datadas de lugares fantasiosos, do deserto, da região dos pássaros, do ar ou da ilha de Patmos. Por toda a Alemanha circulava o livro Kirchenpostel, uma coleção de sermões, para o domingo e do dia de festas escritos para a edificação dos fiéis depois do seu sequestro. Noticiário de 26 de fevereiro de 1522. Com a morte de Leão X, que era o Papa, em 1º de dezembro do ano passado, o holandês Adriano Florenson acaba de ser eleito Papa, com o nome de Adriano VI. Certos exageros estão prejudicando a reforma de Lutero. Além de cenas ostensivas
quebra de imagens. Wittenberg está recebendo, né, a influência dos profetas de Zwickau, Nikolaus Storz, Thomas Drescher e Marco Stubner. Ao sul da Alemanha, próximo à fronteira com a Tchecoslováquia, eles pregam contra a organização eclesiástica, acreditam que Deus se revela também por visões e sonhos e profetizam acerca do fim do mundo. Os sacerdotes estão abandonando o celibato e contraindo núpcias. Karlstadt casou-se no mês passado e Justo Jonas agora em fevereiro, né? Casou em fevereiro. 7 de março de 1522. Ontem em Wittenberg foi tomada de grande surpresa e emoção. O cavaleiro que entrou na cidade com um saltério hebraico entre as mãos foi logo identificado. Não era outro senão o próprio Lutero. A cidade inteira ficou sabendo que o sequestro fora obra do fundador da Universidade de Wittenberg, Frederico III, o sábio, eleitor da Saxônia, atualmente com 59 anos. Protetor de Lutero desde 511, Frederico providenciou o rapto de 3 de maio do ano passado para evitar que o reformador fosse morto. Lutero, com o nome de cavaleiro Jorge, sem o hábito de monge, com barbas e cabelo crescido e uma espada à cintura, para não ser reconhecido, ficou hospedado no castelo de Wartburg, perto de Eisenach, construído por volta do ano de 1070. Sem poder se expor, pôs-se a escrever diversos tratados. Seu maior trabalho, porém, foi a tradução do Novo Testamento para o alemão, baseando-se nos textos latinos da Vulgata, mas no texto grego, não no texto latino da Vulgata. Ele não usou a Vulgata, que era a Bíblia em latim, né? Mas ele se baseou no texto grego editado por Erasmo de Roterdã em 1519. Apesar de usar papel e tinta inferior e de não dispor de secretária e de ser obrigado a escolher um dos quase 2.000 dialetos, quase 200 dialetos da língua alemã, Lutero gastou apenas 3 meses nessa tradução. Os originais serão entregues, né, ao editor Belchior Lotter, de Wittenberg, com a encomenda inicial de 5.000 exemplares. O pintor Lucas Granach já se ofereceu para preparar ilustrações. Noticiário de 15 de março de 1522. Lutero encerrou ontem em Wittenberg uma série de pregações de 8 dias. Pregou com rara fidelidade. Mostrou que o Evangelho consiste no reconhecimento do pecado, no perdão por meio de Cristo e no amor ao próximo. O povo reconheceu a sua autoridade, submeteu-se à sua liderança. Os profetas de Zwickau bateram em retirada. Desta maneira, Lutero opôs-se não só aos romanistas, como sempre fez, mas também aos revolucionários que andavam por demais rápidos. Embora por força do decreto de proposição assinado por Carlos V em maio do ano passado, qualquer pessoa do Império possa prender Martinho Lutero e entregá-los às autoridades. Ninguém o tem molestado, né? Tinha um decreto para prender e entregar, mas ninguém molestou, né? Também Carlos V já tinha ido, né? A ordem de prisão não tem sido cumprida, porque quem quer que seja, não tem sido cumprida por quem quer que seja. Nem há o menor indício de ser executada. O valoroso reformador alemão gosta de dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1, ele tem toda a razão. Esse artigo sobre o sequestro de Lutero foi publicado na revista Ultimato, no número 266 de janeiro de 2000. É só você procurar que você acha na internet. Muito bom. Aqui vemos Frederico, o sábio, né, o príncipe eleitor da Saxônia, protetor de Lutero.
aqui está o castelo de Wartburg, onde Lutero ficou nesse período, né, confinado, onde ele também escreveu, né, o hino Castelo Forte. Na realidade, só a letra é de Lutero. Lutero era professor de música, ele pegou uma das músicas populares alemã e ele então fez a versão, né? Ele botou um verso com letras nesta música, porque ele entendia que era muito mais fácil as pessoas aprenderem um hino se já partisse de uma base conhecida, né? Foi inspirado no Salmo 46, Ein fester Burg, né? Castelo Forte. Algumas críticas a Lutero. Nenhum reformador foi perfeito, né? Zwinglio, ele consentiu na morte dos anabatistas. Lutero também, não dos anabatistas, mas de outros grupos. Tem algumas críticas, né, a Lutero. Essa aqui eu retirei de um livro chamado Conhecimento Judaico, né, que eu tenho aqui em casa, que eu ganhei do meu amigo Elias Baruch. Todos os tipos de músicas eram materiais para sua criatividade musical, né? A popular, as canções para beber, as de amor e até mesmo as danças e os hinos de igreja. Eles teriam adaptado algumas dessas músicas mesmo em condições normais. Muitas melodias de hinos cristãos também foram produtos de produção natural e de difusão cultural. Não terá sido, porém, este empréstimo, né, você tomar uma música que seria hoje uma música mundana e botar uma letra nela, né, um ato de heresia. Muitos rabinos, né, desta época pareciam pensar como fazia Lutero quando, ao ir buscar inspiração nas melodias populares alemãs para os seus corais de igreja, dizia não ser por qualquer razão para o diabo ficar com todas as melodias bonitas. Ele entendia o seguinte: uma música é muito bonita, né? Não importa se o autor é o diabo, ele não vai ficar com essa melodia, nós vamos tomá-la para Deus, né? É o que ele estava querendo dizer. Durante a Idade Média, né, esta prática de pedir emprestado, né, a música havia se tornado, né, uma fonte de intensa ansiedade para os rabinos. Abrindo parênteses aqui, inclusive diz que o hino do Brasil ele é composto por pedaços, né, de óperas, né? Ele não é uma criação, né, pura, né? Mas ele é uma mistura também. Eles vislumbravam, né, que nelas as sementes da assimilação religiosa, temendo que através dela alguns judeus chegassem eventualmente à apostasia. Eu, por exemplo, eu estudei muito inglês com música, né? E o pior de tudo é que aquela música nunca mais sai da sua cabeça, né? Esse é o perigo, né? Em vista disto, né, algumas das autoridades religiosas mais proeminentes exararam restrições severas contra o canto e orações em hebraicos com melodias profanas. Estão certos. Com certeza, eu concordo com eles. Um defensor de primeira linha contra a invasão das sinagogas pelas melodias seculares dos maometanos, que são os muçulmanos e cristãos, hein, foi o luminar religioso da Espanha do século XII, Maimônides, que ele era médico, também filósofo, né, judeu, importantíssimo, né, para a história de Israel, um dos poucos que ainda escrevia em hebraico durante esse período. Em sua responsum sobre a música, ele afirmava a seguinte opinião rabínica, né? A música secular deve ser proibida, porque provoca luxúria e maldade. Só é permitida a música de caráter religioso e a música que leva à sabedoria ética. A grande dificuldade de sua posição estava em que não se sabia quais os critérios de julgamentos a serem usados para separar as melodias sagradas das profanas ou seculares. Esses eram dois extremos do dilema musical que frustravam todos os esforços dos rabinos para regulamentar a música na sinagoga. Era o mesmo problema exatamente que atormentava a igreja. Os protestantes, porém, seguindo a liderança de Martinho Lutero, não davam qualquer importância à fonte ou à origem das melodias dos hinos que pediam emprestados ou adaptavam. Então, o autor é Asdrubal, Conhecimento Judaico 1, da editora Coogan, página
334, 335, editado em 1989. Agradeço aqui mais uma vez ao meu amigo Elias Baruch, que me deu de presente esse livro. Aqui vemos uma foto, né? Uma gravura, ninguém tirou foto dele, da família de Lutero, né? Em abril de 1523, Lutero ajudou 12 freiras a escaparem do convento de Ninsbens. Entre essas freiras se encontrava Catarina Vambora, filha de uma nobre família que veio a se casar com Lutero. Eu gosto de fazer aqui um trocadilho, né? Vambora, né? Lutero passou lá e disse para ela, vambora, e foram embora e casaram, né? Em 13 de julho de 1525. Desta união nasceram 6 filhos, né? Johannes, Elizabeth, Magdalena, Martin, Paul e Margareta. Dos 6 filhos, Margareta foi a única que manteve a linhagem até os dias de hoje. Um dos descendentes ilustres da família de Lutero é o ex-presidente alemão Paul von Hindenburg. Estamos quase encerrando. A dieta de Spira e o protesto dos príncipes cristãos da Alemanha, né? O processo de Spira, Spira é o documento que 6 príncipes e 14 cidades livres, né, alemãs do Sacro Império Romano Germânico apresentaram em 19 de abril de 1529 para protestar. Aqui praticamente é que diz que a igreja se tornou protestante, porque o documento foi para protestar. O documento de Lutero foi para debater, né, as indulgências. Esse documento ele é mais específico, né? Ele foi para protestar contra o edito do imperador Carlos V, que anulava a tolerância religiosa que tinha sido legalmente concedida, né, aos principados alemães, com o fim de reprimir o movimento da reforma, né, da Igreja Católica, iniciado por Lutero em 1517. Este é considerado um dos documentos mais importantes do protestantismo. A Confissão de Augsburg, aqui está Philippe Melanchthon. Sob a coordenação de Philippe Melanchthon, foram reunidas as doutrinas compiladas nos documentos conhecidos como Artigo de Schwarbach, em 1529, e os artigos de Torgau, de março de 1530. Em 25 de junho de 1530, assinada por 7 príncipes e pelos representantes de 2 cidades livres, a confissão imediatamente passou a ser reconhecida como a declaração pública de fé. Então, a Confissão de Augsburg, ela é considerada também, né, a declaração do protestantismo. Aqui são os artigos, né, desta confissão, né, falando de Deus, do pecado, do Filho de Deus, da justificação, do ofício da pregação, da obediência, da igreja, uso dos sacramentos, da missa. Então é bastante interessante, né, você também poder buscar esse artigo, essa confissão de Augsburg e ler, né? Mais algumas coisas contra Lutero, né? Lutero, ele diz que ele era antissemita, né? Por causa desse livro que ele escreveu aí, sobre os judeus e suas mentiras, né? Do alemão Von den Juden und ihren Lügen. É um tratado escrito em janeiro de 1543 por Lutero, em que defende a perseguição dos judeus. Dizem até que Hitler elogiou Lutero e usou este livro como base, né, para a perseguição e o extermínio de judeus na Alemanha durante, né, a Segunda Grande Guerra, né? A distribuição a perseguição de judeus, a destruição de seus bens, assim como o confisco de seu dinheiro, exatamente como fizeram na Alemanha. Lutero também teve, né, um embate, né, com os camponeses, onde, eu já vou pular logo para o último aqui, onde, por causa do apoio de Lutero, né, porque ele era protegido, né, pelos nobres, e ele ficou a favor dos nobres contra os camponeses, e houve então uma guerra onde cerca de 100.000 pessoas morreram durante esses conflitos. Thomas Müntzer foi uma dessas pessoas sendo decapitadas, né, em Mühlhausen. Então as guerras camponesas na Alemanha, é bom que você também busque esse livro, né? Então, fechando, já foi muito extenso, né? Lutero foi aquele homem
que podemos entender que foi profetizado na parábola de Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que representa a palavra de Deus, escondido num campo do interesse, né, da igreja romana, em que um homem achou e escondeu, né? Então ele acha, esconde, ele traduz lá no castelo de Wartburg, pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem, né? Então ele se desprende, ele renuncia, né, a tudo o que ele tinha dentro da igreja romana para adquirir este campo. Gente, até a próxima. Perdão aí pelo meu alemão, prometo voltar às aulas de alemão. Auf Wiedersehen. A paz do Senhor para todos.